Bom, estou aqui em Belo Horizonte. Nós vamos lançar a campanha nacional de assinaturas do GGN e participar da Segunda Valente, que é um encontro bem interessante do pessoal aqui da cidade, que se reúne semanalmente ou às vezes quinzenalmente para discutir política. Depois eu vou colocar os vídeos aí no ar. Mas eu chamo a atenção para alguns fatos que estão ocorrendo nesse momento. A estratégia do Paulo Guedes de destruir a economia, destruir as empreiteiras. Nós já analisamos aqui aquela a proposta desse acordo comercial com os Estados Unidos, em que as empresas americanas poderão participar de licitações de obras públicas no Brasil, virão sentadas em cima aí de verbas bilionárias garantidas pelo governo americano, e do lado brasileiro, o BNDES sendo capado, esvaziado totalmente para não dar condição às empreiteiras brasileiras. Tem mais. Eu conversei com pessoas que tiveram acesso a algumas empreiteiras. Nós temos obras públicas paradas por todo o país. Daí você tem o DENIT. O DENIT é o órgão incumbido de gerenciar essas obras. Tem um militar no DENIT. Daí a empreiteira vai conversar com o DENIT, tem uma obra que precisaria de um aditivo, digamos, de 40 milhões de reais. O general não pode dar porque o Paulo Guedes cortou todas as verbas, valendo isso aí do álibi da lei do teto. Então, o contrato é rompido. Imediatamente, o que faz o general? Ele transfere a obra para um batalhão do Exército, por um valor, às vezes, 2, 3 vezes maior do que o aditivo que teria que ser pago aquela empreiteira. Então, digamos, o Exército começa a utilizar essa questão da engenharia do Exército para driblar a falta de verbas de orçamento do Exército, da mesma maneira como a Aeronáutica fez muito tempo com a Embraer. Então, hoje se comenta que haveria uma iniciativa aí do Exército de criar uma autarquia. Opa, o vento está forte aqui. De criar uma autarquia que permitisse administrar todas as obras, porque são obras pelo Brasil inteiro. Então, o Guedes aperta de um lado, daí você tem o quê? A substituição do setor privado por um setor estatal incompetente. O Exército tem tradição nessa área de engenharia. Então, esse é um dos pontos que mostra onde que estão levando essas distorções do Bolsonaro. Os demais pontos é o avanço do estado de exceção em todos os níveis. Em todos os níveis. A última dele, nos jornais de hoje, é que vai escolher um procurador-geral que coloque nos cargos-chaves do Ministério Público pessoas conservadoras. Veja bem, o Ministério Público é como um espelho do que deve ser uma sociedade democrática. Abre espaço para as diversas linhas de pensamento. Então, na área da Procuradoria Federal de Direitos Humanos, o pessoal ligado aos direitos humanos, obviamente. Na área criminal, o pessoal mais afeito aí ao padrão de investigação Lava Jato. E por aí você vai distribuindo, como tem que ser no Congresso, como tem que ser em toda a sociedade. O que pretende acabar com qualquer diversidade nessa área. Você tem agora os governadores do Nordeste propondo consórcio, uma gestão compartilhada. Lá ele investe dizendo que os governadores querem dividir o Brasil. Então, qualquer ponto, quando você pega o Supremo, ele acena aí com ministros terrivelmente evangélicos. É um imbecil. O que significa terrivelmente evangélicos? Evidente que você tem juristas evangélicos preparados, mas não vão ser indicados, não deveriam ser indicados em circunstâncias normais por serem terrivelmente evangélicos, mas sim por serem grandes juristas. Você tem? Então, em todos esses campos se avança o autoritarismo. Nós temos esses exemplos do que estava acontecendo em São Paulo com a polícia militar, levando o torcedor que gritou contra o Bolsonaro, invadindo reunião do PSOL. E você tem uma corregedoria que funciona, você tem lá uma cúpula que tenta manter a hierarquia, mas com esse caos proporcionado pelo Bolsonaro, estimulado pelo Bolsonaro, a base começa a reagir contra a cúpula. Então é isso que se quer, né? Isso aí vai se refletir em algum momento com as Forças Armadas. Ontem, não sei se foi o Globo, fez uma boa matéria sobre a expansão das milícias. As milícias que têm ligação direta com o Bolsonaro. Quando nós dissemos aqui que todas essas medidas do Bolsonaro visavam, em última instância, a economia das milícias, não era exagero. Então, importação de armas,
fim de qualquer forma de regulação sobre a economia formal, fim de qualquer forma de controle público. Isso aí para quê? É para ampliar essa economia do crime, que está crescendo. Já está avançando em cima do Nordeste e é o pessoal, gente, perto deles, PCC e outros são santinhos. O PCC já está institucionalizado. Ele quer a paz social para poder vender a sua droga aí. E o que as milícias fazem? As milícias têm escritório de crime e tudo mais, né? É por isso essa dificuldade de... E estão entrando em tráfico, estão entrando em tudo aí. Então, digamos o seguinte, tem que ser parado. Não adianta. Não adianta, sabe? Vamos esperar quando? A cada dia que passa, ele já dá sinais. Ele não tem mais nem aqueles freios. Antes ele falava uma besteira, tinha uma reação, ele estava inseguro ainda, então ele recuava. Agora não, ele está totalmente à vontade. Ontem ele deu uma frase definitiva, né? Para embaixador nos Estados Unidos, a pessoa que for lá vai ter pai também, vai ser filho de alguém. Por que não pode ser meu filho? Você vê a lógica. Só que esse sujeito está crescendo em todos os pontos. Está crescendo em todos os pontos. Até quando que se vai permitir essa ampliação? Vamos pegar o ministro Barroso aí. Você pega todos esses abusos e vê se tem alguma manifestação do ministro Barroso. Por que isso acontece? Porque cada campo pensa na vantagem específica que pode ter com o Bolsonaro. O Cândido Bracho lá pensa nos ganhos que o Itaú pode ter com as privatizações e com a facilidade que vai ter aí para a entrada de capitais a partir das reformas, ou seja, o que for, um gatilho qualquer, os capitais vêm aí por conta dessa queima total de ativos no Brasil. Não é porque a economia vai bem, mas porque você vai ter uma queima de ativos e daí eles ganham. Daí você tem a agricultura está gostando porque está acabando com algumas burocracias da Anvisa também, mas está permitindo você avançar sobre a Amazônia. Então, cada setor pensa individualmente em si e o conjunto explode com todos. É hora de se pensar seriamente aí e começar a trabalhar esse impeachment do Bolsonaro. É uma loucura o que ele está fazendo e não vai ter retorno mais adiante. O retorno vai ser sangrento.